queimadas, fumaça, fuligem, calor em alguns períodos do dia, mudanças bruscas de temperatura, poeira, baixa umidade relativa do ar, alternando com umidade alta. Esses são alguns dos elementos característicos do inverno que contribuem para o aumento das infecções respiratórias. Segundo esse médico pneumologista, de acordo com as experiências de consultório, as ocorrências de infecções respiratórias praticamente dobram nesse período. Geralmente você tem uma situação de condição desfavorável de clima e temperatura, principalmente pela umidade relativa do ar. Ela baixa muito, cai abaixo de 30% e isso começa a ser bem agressivo para o organismo. As oscilações térmicas são muito grandes. Você tem temperaturas que chegam a 35, 38 graus durante a tarde e de madrugada cai para 15. Né? Então o corpo não gosta muito disso, não. Fica mais suscetível principalmente aos vírus. Existem, no entanto, algumas medidas nesse período sazonal que ajudam a evitar as infecções respiratórias. Existe uma possibilidade assim, limitada, mas existe. A primeira coisa é a vacinação contra a gripe. Né? No Brasil todo mundo chama tudo de gripe. Na verdade, gripe é uma doença única causada por um vírus chamado influenza. Esse vírus ele dá 40 graus de febre, tosse seca, e em uma semana ou ele mata ou você se cura. Para ele não tem remédio. Então, tomar vacina na época da campanha, entre abril e maio, é fundamental, é uma prevenção muito importante. A segunda prevenção é manter o ambiente úmido e tentar ficar em ambientes mais úmidos e mais frescos nas piores horas do dia, que é entre as 10 da manhã e 6 da tarde. Uma terceira forma de fazer isso é você tentar usar os umidificadores nos ambientes em que você está. Né? E a quarta, que é uma das mais difíceis de fazer, porque é evitar conglomerados. Nessa época do ano, as pessoas tendem a se acumular, se aglomerar em barzinhos, restaurantes, teatro, fica em lugares fechados. É o contrário, você tem que ir para lugar aberto, bem arejado. Né? A gente tenta se proteger do frio, mas na verdade fica todo mundo expelindo gotículas de saliva uns nos outros, que são os perdigotos, que transmitem as infecções virais que são altamente contagiosas. Para o médico pneumologista, é importante que o paciente saiba diferenciar os sintomas. Saber, por exemplo, quando investigar esses sintomas. Bom, a primeira situação é se o paciente já tem uma predisposição, uma comorbidade. Se ele já é alérgico, tem rinite, asma, ou se ele é um fumante, né, e tem alguma doença brônquica, tabágica, por exemplo, ou alguma condição de comorbidade que tenda a baixar a resistência dele, tipo diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, essas coisas. Bom, isso é uma primeira situação. Esse tipo de paciente sempre deve procurar o médico dele. A segunda situação é se ele conseguir identificar sintomas frustros. O sintoma de um resfriado é frustro. Um resfriado é uma coriza, o nariz que entope, começa a espirrar, a garganta parece que quer doer. Será que eu estou com febre? Não estou? Aquela coisinha, aquela bobaginha, você toma um sintomático, melhora, provavelmente é um resfriado. Agora, já tem uma febre um pouco mais alta, você prostrou, está com o corpo doendo, dor nas carnes, nas juntas, nos braços, das pernas, né? E começa a ter, por exemplo, uma tosse produtiva, catarro purulento, sai catarro verde, amarelo, marrom, isso já é indício de infecção bacteriana, você precisa procurar seu médico.